Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e vamos a uma dica rápida respondendo a um questionamento de um dos inscritos no canal. O Jaime fez uma pergunta relacionada a essas vigotas. Elas, quando são fabricadas, já vêm com barras adicionais? Se não, o que eu posso fazer para utilizar as vigotas convencionais para fins de reutilizá-las ou utilizá-las em outros vãos com outras cargas? Bom, aqui no SketchUp eu elaborei um roteirinho para eu mostrar para vocês como funcionaria. Eu tenho aqui vigotas convencionais com apenas duas barras na sapata, o sinusoide aqui e a barra superior. A gente vai fazer um exemplo de dimensionamento de uma dessas vigotas para verificar se ela atende, se não atende a quantidade de barras adicionais que eu precisaria. Se eu não consigo mais adicionar barras à sapata, o que eu posso fazer? Há uma solução e eu vou apresentar para vocês nesse roteiro. Então perceba o seguinte, uma vez que eu tenha vigotas já pré-fabricadas sem as barras adicionais, elas teriam uma limitação em relação ao vão e à carga. Pode acontecer de às vezes você ser um construtor e você receber solicitações de vãos e cargas maiores e você só tem naquele momento aquela dimensão de vigota. Você pode sim fornecer essa vigota convencional com um adicional de barras em uma segunda camada. Aqui no Sketch eu posso mostrar para vocês o seguinte: convencional, então, se elas viessem de fábrica com barras adicionais, ideal, tá? Mais uma vez, repetindo, que eu não tenha essas barras adicionais aqui, eu vou adicioná-las em uma segunda camada, ou seja, sobre a sapata, tá? Duas barras, aqui, uma barra de 8, duas barras de 5 milímetros, também seria uma solução, tá? A gente vai fazer o dimensionamento como se eu tivesse a necessidade de ter barras adicionais dentro da sapata, ou seja, elas já viriam de fábrica, tá, Jaime? Já viriam pré-fabricadas já com essas barras embutidas. Uma vez que eu não consiga esse modelo, eu posso sim adicionar barras adicionais sobre a sapata e concretar tudo isso aqui junto. Conforme eu vou subindo com as barras, eu vou perdendo eficiência, tá? Então não é ideal que eu venha criando camadas adicionais, porque eu não vou ter eficiência como quando eu tenho aqui barras distantes do centro de gravidade dessa minha nervura. A gente vai fazer o exemplo para eu te mostrar como isso funcionaria, quais são as bitolas adicionais que você precisaria. Então vamos aqui para o nosso MathCAD, onde eu consigo te mostrar. Eu vou pegar um exemplo de um vão de 3,60, tá? A gente vai fazer um comparativo com a tabela da Belgo, a ArcelorMittal, tá? Que elaborou um manual, que é um manual amplamente divulgado no Brasil, utilizado por muitos profissionais, e você pode utilizar esse manual para fins de entender, avaliar, propor para o teu cliente soluções utilizando essas treliças, tá? Essas vigotas treliçadas. Então vamos fazer um exemplo com um vão de 3,60. Eu tenho as propriedades da seção aqui, então eu estou usando um molde com 33 centímetros de largura. Logo isso vai me dar um intereixo de 42. A gente vai fazer essa verificação. A minha nervura vai ter uma largura de 9 centímetros. Então eu vou dimensionar como se fosse uma viga de 9 por 16, tá? Já que a minha laje ela tem 16 centímetros. Eu vou mostrar aqui na figura para vocês entenderem. Tirei de um fabricante essa tabela, tá? Eu estou usando uma treliça com 12 centímetros de altura. Então veja lá o molde EPS. Ele tem 1 metro de largura, de comprimento, por 33 centímetros de largura por 12 de altura, tá? As dimensões aqui estão em milímetros, convertendo para centímetro a gente tem essas dimensões que eu falei, tá? Ó, como é que é, tá? É como se fosse um T, né? Um T, essa reentrância aqui exatamente para encaixar na vigota. Então eu usei o AutoCAD para achar a área de concreto, tá? Numa faixa de 1 metro.
e a quantidade de molde também, a área de molde. Então eu fiz isso aqui, ó. Peguei, né, a minha laje, tirei aqui uma faixa de 1 metro, aí eu vou ter o seguinte, uma região que vai ser totalmente preenchida por concreto e uma outra região que é onde vão ficar os moldes. Veja que nessa faixa de 1 metro eu tenho um molde inteiro e parte de outros dois, tá? Que é o que vai me dar a matemática para eu achar a área de molde. E a área de concreto eu também já fiz aqui a seleção, tá? Estamos utilizando um exemplo de uma laje de 16 centímetros com capa de 4. Então eu tenho a largura do molde aqui, ó, interno, 33 centímetros. Eu estou usando uma sapata de 12 por 3. Lembrando que a atualização da norma, ela diz agora que essa sapata ela tem que ter no mínimo 13 centímetros, tá? Só para ficar observado aqui. Então, utilizei o AutoCAD, achei essas áreas aqui, tá? Que eu mostrei para vocês já. Se você quiser ver no AutoCAD, é isso aqui que eu estou falando, tudo bem? Vamos continuar aqui no MathCAD. Então, as propriedades, quem está acompanhando o curso de dimensionamento completo de uma residência sabe já desses termos que a gente está utilizando. O peso específico do concreto, o peso específico do EPS, tá? Eu estou utilizando aqui 25 quilos metro cúbico, é bem leve, né? Estou utilizando um FCK de 20 MPa, o mínimo para esse tipo de estrutura. O ideal 25, mas só para fins didáticos vamos utilizar aqui um de 20 MPa. Faço as verificações quanto ao módulo de deformação do aço, do concreto. Lembra que eu tenho que reduzir, né? Eu uso um fator de segurança aqui, o gama C do concreto, de 1.4. Então 20 MPa vão se transformar em 14 MPa. Aqui, de acordo com a NBR 6118, o gama C que eu tenho que utilizar. O FY, ou seja, a resistência do aço é 50 kN por centímetro quadrado ou 500 MPa. Faço também uma redução. Já expliquei para vocês por que o coeficiente de segurança é um para o concreto e outro para o aço. Essa eu retirei do manual da ArcelorMittal. Então eu vou utilizar uma carga adicional de 200 kg. Eu estou pensando aqui numa sala de leitura para bibliotecas, de acordo com a NBR 6120. Essa é a carga adicional para uma biblioteca, uma sala de leitura. Eu vou utilizar aqui, ó, então, um vão de 3,60. Se eu quisesse, simplesmente eu entraria nessa tabela e já encontraria a necessidade de 2 barras adicionais de 5 milímetros. A gente vai fazer o cálculo. Já deixei em outros vídeos aqui no canal a demonstração de que você pode simplesmente utilizar a tabela. Eu mostrei para vocês como chegar a esses resultados de barras adicionais. Agora é uma análise diferente porque eu não posso mais utilizar uma barra adicional dentro da sapata. Eu já tenho a vigota pronta, está comigo no meu depósito e o meu cliente fez uma solicitação de um vão um pouquinho maior e uma carga um pouco maior. Então eu vou adicionar barras em uma segunda camada, como eu já falei anteriormente. Então a nossa treliça é um TR12645, ou seja, barra superior 6, sinusoide 4, barra inferior 5 milímetros, tá? Então eu encontro a área de aço dos fios inferior, já que são 2 barrinhas de 5 milímetros, eu tenho essa área. Se eu quiser calcular, estão aqui a formulação. Se você quiser entrar numa tabelinha, tá aqui a tabela, ó. Então 2 barras aqui, ó, 2 barras de 5 milímetros me dão essa área de aço aqui, 0,393, que é o que a gente calculou, tá? Então eu tenho o cálculo e tenho a tabela aqui para você entender o que está acontecendo, como esse roteiro se desenvolve. Estou trabalhando com uma classe ambiental de 1, ou seja, a mais branda possível. Então eu vou ter que ter um recobrimento para a laje de 1,5 centímetros, 15 milímetros, né? Só não coloquei aqui, mas deixa eu colocar logo, são 15 milímetros, ok? Então a altura útil, tá? Ou seja, qual é a distância que eu tenho entre as barras? A altura útil é isso aqui, ó. Tá? Só para ficar bem claro para vocês. É a distância do centroide da minha armadura até a face superior comprimida de concreto. Tá? Desconsidero a parte de concreto à tração. Quem vai resistir toda a tração abaixo da linha neutra é essas 2 barras, ou são essas 2 barras, ou as barras adicionais que você vai colocar aqui.
Então essa altura útil é exatamente a altura total da laje menos o recobrimento menos metade dessa bitola aqui, tá? Que no caso é uma bitola de 5 milímetros. Voltando aqui, ó, então eu tenho a altura H da minha seção, menos o cobrimento mínimo que são 15 milímetros, menos a metade do diâmetro da barra, ok? Isso me dá uma altura útil de 14,2 centímetros, tá? Aqui está em metro, faço apenas a conversão aqui, então em centímetros eu tenho 14,25 centímetros, é a minha altura útil. Então, de acordo com a tabelinha da ArcelorMittal, o manual da ArcelorMittal, eu vou ter uma carga adicional permanente de 80 kN, sendo 30 de revestimento e 50 de contrapiso. 80 kg a força, que dá 0,8 kN por metro quadrado, tudo bem? Então tá aqui, carga adicional 0,8 kN por metro quadrado, uma sobrecarga de 2 kN, como eu falei, eu estou dimensionando como se eu fosse executar uma biblioteca, tá? Uma sala de leitura para a biblioteca. Tem uma série de distinções dentro da biblioteca, eu tenho ambientes que têm cargas adicionais diferentes. Então observar esse item aí. Então eu tenho que transformar de metro quadrado para metro, porque toda a carga vai ser absorvida pelas vigotas e elas têm uma dimensão linear metro, tá? Não é metro quadrado. Então eu multiplico exatamente essa carga e sobrecarga pelo intereixo, que aí eu vou ter a distribuição sobre a vigota apenas. Então eu achei um peso próprio da laje de 1,67 kN por metro quadrado. Lá na tabelinha está 1,57, tá? É isso aqui, ó. Então, vocês observarem bem aqui, ó, tá? 157 kg força por metro quadrado, que vai dar 1,57 kN por metro quadrado. Um pouquinho menor. Lembrando que cada tabela, eu também já falei isso em um outro vídeo aqui, cada fabricante vai ter para a mesma laje pesos diferentes, tá? Peso próprio diferente da laje. Então no calculado eu vou ter 1,67. Vamos manter o calculado, de modo que eu vou ter então uma carga total, tá? De 4,5 kN por metro quadrado, que para transformar para uma carga linear sobre vigota, eu multiplico exatamente pelo intereixo, que é o meu BF, ok? Então vamos lá, eu faço uma verificação para saber se eu estou utilizando o intereixo correto, ok? E sim, verifico que estou, é exatamente 42 centímetros o intereixo. Então eu entro para fazer a verificação do momento fletor. Carga total, menor vão ao quadrado dividido por 8, 3 kN, metro. Meu momento fletor característico, lembrando que eu vou ter que ponderar. Então eu vou majorá-lo aqui em 1,4, ele vai se transformar em 4,26. Se você quiser fazer essa verificação, entra no F-Tool, joga lá os dados, você vai obter esse resultado, tá? Momento fletor característico, esforço cortante característico. Na dúvida, joga lá no F-Tool. Aqui, como eu estou fazendo a consideração, tem outro método que eu já falei aqui também no canal, de você fazer o cálculo de laje treliçada. Esse é o segundo método, tá? Um método manual, onde eu considero, para fins de dimensionamento, uma viga, né? Essa é a minha nervura, na verdade, a minha nervura aqui, ó. Olha a sapata, olha a treliça aqui, olha a capa de concreto aqui em cima. Eu considero esse retângulo aqui 9 por 16 como sendo a minha nervura, e eu uso a mesma formulação como se eu estivesse dimensionando uma viga, tá? 9 por 16. Claro que no canal a gente vai ver também como dimensionar vigas lá no curso de concreto armado residência completa. Então eu estou utilizando uma altura útil de 14 centímetros. Entro na minha fórmula aqui para achar a linha neutra. A linha neutra está a 3 centímetros a partir da face superior. Está dentro da mesa. Ok. Verifico a questão de dutilidade. Essa minha linha neutra ela tem um limite, que é exatamente o valor que eu achei para a linha neutra dividido pela minha altura útil. Eu não posso passar de 0,45, isso é uma questão normativa, porque eu preciso garantir dutilidade na minha vigota, na minha viga, tá? Ok para a dutilidade.
Estou entre os domínios 3 e 4, lembrando 2 e 3, tranquilo para o dimensionamento de estruturas de concreto armado. A área de aço é exatamente o momento fletor dividido pela altura útil, menos 40% da minha linha neutra, multiplicado pela minha tensão de escoamento do aço de cálculo. Eu vou achar uma área de 0,77 cm². Como eu já tenho lá duas barrinhas de 5, então eu vou descontar. Eu precisaria disso, mas eu só tenho isso, então o adicional é a subtração. A área calculada menos a área de aço já existente. Então eu vou precisar de pelo menos 0,38 cm² a mais. Então eu entro na minha tabelinha. Quem me dá esse valor? Olha lá, vamos ver aqui. 3 barras de 4 milímetros me ajudariam, mas está bem acima, né? Ó. Deixa eu ver aqui, ó. 2 barras de 5 milímetros, 0,38 e aqui eu tenho 0,39. Ótimo! Então veja que 2 barras adicionais de 5 milímetros são a solução para adicionar barras para eu resistir aquele carregamento de 200 kN de sobrecarga adicional e um vão de 3,60, que é exatamente a solução lá que o manual te dá. Mas se você não quiser utilizar 2 barras de 5, você pode utilizar uma barra de 8, que vai te dar uma área de aço de 0,5 cm², está acima do mínimo. Poderia utilizar, então não fique preso a apenas o manual, você pode ter outras soluções, acompanhe esse manual aqui, tá? Para você ter outras opções. Então aqui o desenho, o detalhamento que eu fiz para vocês, se eu quisesse, eu pediria uma vigota treliçada com uma barra de 8 adicional, ou se você quiser, também calculamos, ou simplesmente você pegaria do manual da ArcelorMittal 2 barrinhas de 5 milímetros. Lembrando que já tem 2 de 5 e você adicionaria mais 2 barrinhas para poder resistir aquele carregamento lá, tá? Olha lá, ó. Então eu tenho um bloco EPS, a nossa laje 12645, eu entrei todos os dados, o vão 3,60, a carga adicional, a sobrecarga, né? Uma sala de leitura de biblioteca, 200 kN, 200 kg força por metro quadrado ou 2 kN, olha lá, ó, 2 barras adicionais de 5 milímetros, ok? Eu também deixei aqui para vocês como calcular a armadura de distribuição, tá? Eu vou passar isso aqui porque isso já tem uma aula, só conferir aqui no card, aula 5 de dimensionamento de vigotas treliçadas, armadura de borda, já mostrei para vocês nessa aula. Passo algumas verificações, eu vou passar aqui porque eu quero mostrar para vocês uma outra solução, uma outra forma de encontrar a linha neutra. Então veja lá, ó, eu tirei isso aqui do manual, tá? Essa é uma solução convencional, só que eu tenho que encomendar antes para poder executar. Então eu tenho barras que são da própria treliça e 3 barrinhas adicionais aqui, ó. Só que elas estão na primeira camada. Pode ser então que você, como eu falei, tenha já uma treliça convencional sem as barras adicionais da primeira camada. Então é fácil, você executa uma segunda camada e aí você consegue reutilizar essa vigota, tá? Ou utilizá-la com cargas maiores, vãos maiores. Lembrando que conforme eu vou subindo aqui com a minha ferragem, eu vou perdendo eficiência, elas não serão tão eficientes, tá? Então, ó, em vez de fazer o cálculo agora para uma altura útil de 14,25, como eu subi com a barra, essa altura útil vai diminuir. O que vai acontecer? Será que eu vou ter ainda a necessidade de botar 2 barrinhas de 5 milímetros aqui? Aquela tabela também serve para isso? Vamos ver. Então, só recapitulando, está aqui a linha neutra, a altura útil. Tá? Vai modificar agora. Então tá aqui, ó. Vamos dizer que eu quero utilizar uma barra de 8 milímetros. Então qual é a altura útil que essa barra teria? Tá? A altura da laje menos a altura da sapata menos metade dessa minha barrinha de 8. Aqui está em centímetros, tá? 8 milímetros são 0,8 centímetros. Então olha, a minha altura útil diminuiu, tá? 16,6. Vamos fazer o cálculo então com essa altura útil. Então só fiz a conversão aqui para metro, mantenho o CA 50, passo a ponderação da resistência desse aço. Então entro na fórmula aqui. A área de aço 2 é no segundo método então. Momento fletor de cálculo não muda,
A altura útil modificou e eu mantenho os mesmos dados da fórmula. Então olha o que acontece. A área de aço aumentou um pouquinho, então eu vou ter a necessidade de um pouquinho mais de aço. Então a área de inferior 0,5 milímetros não muda, são duas barrinhas lá. De modo que eu precisaria de 0,49 centímetros quadrados de área de aço. Vamos entrar na tabelinha. Eu poderia ter duas barras de 6 milímetros. Olha lá, ó, uma barra de 8. Tá? Uma barrinha de 8 me ajudaria. Então eu concluo então que uma barrinha de 8 aqui, ó, na segunda camada seria suficiente. Duas barrinhas de 5 me ajudariam? Não. Duas barras de 5 me dariam uma área de aço um pouquinho menor. Tá? É claro que se você, né, pode querer utilizar duas barras adicionais de 5 seguindo a tabela, já que os coeficientes de segurança já te ajudam a, né, utilizar esses valores um pouquinho menores, quebrados. Não acredito que não aconteceria nada, mas na dúvida, segue o roteiro, segue o cálculo, faça o dimensionamento, contrate um profissional habilitado. Se você é engenheiro ou estudante de engenharia, confie no seu cálculo, faça essa verificação. Então, como eu subi com a barrinha aqui pouco mais de 1 centímetro, né? 2 centímetros eu subi, eu fui de 14,2, foi para 12,6, né? Pouquinho mais de 2 centímetros aí, e já me dá uma diferença, né? Lembrando que há uma perda de eficiência quando você sobe com essa barra, ok? Então, para a aula não ficar muito longa, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, a atenção. Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Desejo a todos boa sorte, bons estudos e até a próxima.